Estamos aqui mais uma vez para ter um bate-papo sobre Mank e Cidadão Kane. Como vocês sabem, vocês devem ter acompanhado aí esse último grande lançamento da Netflix, o Mank ele conta a história da construção ali do roteiro do Cidadão Kane, que é por muitos considerado aí o maior ou o melhor filme de todos os tempos. E para esse bate-papo, nós trouxemos aqui, mais uma vez, convidamos o nosso amigo aqui do nosso canal, o Muniz. Muniz, seja bem-vindo mais uma vez e que a gente tenha aí um bate-papo bem legal sobre esse assunto, que eu sei que você curte muito. Com certeza, será mais um bate-papo fantástico e eu novamente agradeço a você que está aí, assistindo ao canal, Hacklist e a toda a equipe que me convida. Vocês devem ter acompanhado, o Mank, ele trata exatamente da parte da vida em que o Mankiewicz está ali criando o roteiro para o filme do Orson Welles, né? O Cidadão Kane. Muniz, você aí como um dos maiores cinéfilos que eu conheço, o maior conhecedor aí de cinema com que eu convivo, o que é que você tem a falar sobre o Cidadão Kane, a importância dele dentro da história do cinema, a ponto de ser feito um filme sobre a construção do roteiro dele? O Citizen Kane, ou Cidadão Kane, né, no Brasil, é um filme importantíssimo. Ele é indiscutivelmente um dos filmes mais importantes da história do cinema. É aquele filme que revolucionou a estética, a narrativa, partes técnicas, visuais. É um filme indispensável para quem é apaixonado por cinema. Se você se diz, você que está aqui assistindo a gente, para você se dizer cinéfilo, tá? Não sou apenas aquela pessoa que vai ao cinema, mas para você se dizer cinéfilo, tem um grupo de filmes que você tem que assistir. Obrigatoriamente tem uma listinha, né? Obrigatoriamente, tem que conhecer. Você pode até odiá-los. Você pode, poxa, eu assisti aquele filme e odiei. Mas você tem que conhecer. Então, o Citizen Kane está naquele patamar, no Olimpo dos filmes, ao lado, por exemplo, do Encruzilhada Potemkin, do Eisenstein, está ao lado do Metrópolis, do Fritz Lang, está junto ao Psicose, do Hitchcock, ao Acossado, do Godard, o Roma, Cidade Aberta, do Rossellini, Poderoso Chefão, do Coppola. São aqueles filmes fundamentais. Você não é obrigado... As Branquelas não entram nessa lista, não? Não, por pouco. Ela é o 11º, na lista dos 10, ela é o 11º. Eu pensava que As Branquelas entrariam nessa lista. Então, é um tipo de filme que é indispensável. Eu, por exemplo, se eu tivesse que fazer uma lista com os meus 10 filmes favoritos, o Citizen Kane não entraria. Não entraria. Mas se eu tivesse que fazer uma lista com os 10 filmes mais importantes da história, filmes que revolucionaram toda essa arte por qual nós somos apaixonados, com certeza o Citizen Kane estaria nessa lista, ao lado do 2001, do Kubrick, ao lado do Roma, do Rossellini, do Acossado, do Godard, que também é outro filme do qual não gosto, mas eu reconheço a importância. Sim. Porque nós temos que saber a diferença. Uma coisa é você gostar de algo, e outra coisa é você reconhecer, né? Que não, eu conheço, eu reconheço a importância, mas o filme não me toca de forma tão íntima, tão pessoal. Sim. Então o Kane é realmente um filme indispensável, uma obra-prima que deve ser conferida para quem quer dizer que é apaixonado por cinema. Massa. Eu assisti os dois, né? E fiquei apaixonado pelo Mank, por conhecer a história desse personagem, porque ele se polêmica, porque todo mundo meio que entendeu que era falando daquele cara, né? Tipo assim, eu tô falando aqui do Kane, mas o Kane não é o Kane é o outro cara ali, né? Sim, ficou óbvio. O próprio Hearst, que ele era um poderoso empresário, dono de jornais, rádios... Magnata da mídia, Magnata, ele boicotou o filme foi perseguido, boicotado, matérias no jornal criticando o filme, criticando o Orson Welles, porque o Orson Welles, hoje, ele é tido como um gênio, mas na época ele era um garoto de 25 anos, um cara que não tinha feito nada no cinema. Lembrando que quando o Orson Welles fez o Citizen Kane, lá em 1941, o Orson Welles não tinha feito nada no cinema. Não era um cara já sedimentado, famoso, que tinha pulso e que tinha nome. A indústria está em Hollywood, né? E no Mank, para quem assistiu, você deve ter acompanhado,
os caras chamam o Orson Welles de o menino de Nova York. Era um cara que ficou muito famoso por causa daquela famosa transmissão, né, de invasão, que ele transmitiu pelo rádio, uma espécie de radionovela, onde o público americano imaginou... Guerra dos Mundos, né? Era uma espécie de Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, se não estiver enganado. Que depois também virou, acho que, o roteiro que deu origem para o filme lá do Tom Cruise, né? Não, é outra pegada, tá? Ele já foi filmado, mas eu acho que o do Spielberg não era a mesma linha, não. Eu não tenho certeza. Já era uma outra. Aproveitou só o nome. Sim. Né? Mas então o Orson Welles, ele era um desconhecido. Ele não tinha nome, ele não tinha respaldo, e é por isso que ele é tão celebrado. Poxa, um cara tão jovem, que nunca tinha feito um filme antes, consegue fazer uma obra tão ímpar, tão perfeita e tão inovadora tecnicamente. Para você ter ideia, foi a primeira vez na história do cinema que você viu o teto de um cenário. Isso pode parecer besteira. Hoje, né? Pode parecer bobagem. Hoje que a gente tem aí planos gigantescos, né? Mas em 1940, né? 41, no início da década de 40, né? Quando o público chegou, ele viu, tinha inovações fantásticas. Você viu o teto do cenário, questão de profundidade do campo. O grande fotógrafo Greg Toland, que é um gênio da arte cinematográfica, de fotografia, ele criou umas profundidades que até hoje são usadas, né? Então o filme é muito inovador, é um filme fundamental, você tem que assistir. E o Mank aproveita essa história tão emblemática. A história é muito legal. Para ver os bastidores, né? O Citizen Kane foi perseguido, o filme foi boicotado, recebeu 9 indicações para o Oscar, incluindo melhor filme, direção e ator para o Orson Welles. Ganhou apenas o de melhor roteiro, que foi para o Mank. Exatamente, que é o personagem principal do filme que a gente está falando aqui também na Netflix, né? Foi para o Mank com o Orson Welles, foi o único prêmio que o filme ganhou. Inclusive tem uma tretinha aí que a gente vai conversar sobre isso, sobre essa divisão ali de créditos no roteiro, né? Sim, isso aconteceu em vários momentos da nossa história, vários duelos entre diretores e roteiristas, né? Então é um filme que na época perdeu para Como Era Verde Meu Vale, do John Ford, um filme hoje do qual ninguém lembra. Esquecível. Se quem não é cinéfilo não deve conhecer Como Era Verde Meu Vale. Não estou dizendo que o filme Como Era Verde Meu Vale era ruim, não estou dizendo isso, o filme não é, estou dizendo que o filme é ruim, mas o filme não se perpetuou. É a mesma coisa, se você for comparar 24, 30 anos depois, o 2001, Uma Odisseia no Espaço, uma obra-prima, irretocável, perdeu o Oscar de melhor filme para Oliver, musical. Eu tenho sérias divergências com uma releitura musical do Oliver Twist. O Oliver é ruim? Não estou dizendo que o filme é ruim, mas se você olhar para a história, para a perpetuação, para o impacto no cinema, o impacto 2001, que mudou toda a ficção científica pós, e o impacto de Citizen Kane, que até hoje é cultuado, é visto em qualquer faculdade de cinema. Qualquer pessoa que quer ser diretor tem que assistir o Citizen Kane, e você perdeu o prêmio de melhor filme do ano para um filme que caiu no esquecimento. Pode até ser muito bom. Eu assisti, não acho o filme ruim, mas ele apenas foi esquecido. Sim. E voltando aqui sobre a treta, né? O Mank, ele estava ali meio que considerado um roteirista em decadência, né? Já em fim de carreira por conta dos problemas pessoais dele. E ele tem aí essa treta com o Orson Welles por conta da briga de créditos no roteiro, porque a princípio o roteirista iria ser cotado apenas o Orson Welles, mas ele bateu o pé dizendo que queria lá o crédito dele e acabou que ele, né, tem aí o prêmio de melhor roteiro, né? Tipo, ficou pra história. E se ele não tivesse brigado por isso, não teria entrado, né? Então ele era um cara ali que estava com a carreira em decadência e mesmo assim consegue um prêmio como o Oscar, mesmo depois de uma treta dessa, mas você falou que isso era muito comum, né? Sim, aconteceu em vários momentos. E a gente sabe que o Orson Welles, ele era um gênio, foi um gênio, mas ele não era uma pessoa de convivência fácil. A história, a gente dá para fazer um outro vídeo só sobre os filmes do Orson Welles. Né? Ele teve problemas com os estúdios, com atores, em quase todos os filmes em que ele atuou como diretor, como produtor. A Marca da Maldade, Soberba, mesmo os filmes em que ele era só ator, ele era, talvez por ser tão genial,
ele era uma pessoa de convivência não muito fácil. Então, quando você fala que houve essa treta, o Orson Welles com o Herman, com o Mank, eu acredito piamente, né? Eu nem preciso ir pesquisar nos livros, nos estudos que foram feitos, porque eu sei que o Orson Welles era uma pessoa genialmente difícil. Pessoal que acompanha a gente no Hacklist, eu tenho uma novidade bem interessante para vocês. Essa estatueta do Joker do Heath Ledger tá demais, né? Se você tem vontade aí de começar uma coleção, ou se você já tem uma coleção, essa peça aqui é uma peça exclusiva feita pelo nosso parceiro aqui do canal, o Ale 3D. Eu digo exclusiva porque, cara, só tem essa. É uma peça única. Dá uma olhada no Instagram dele, que é o @ALE3D, e você vai conferir, dentre essa peça aqui, outras bem legais. Cara, ele tem um busto do Capitão América muito legal. Ele tem um Iron Man, um Homem de Ferro que acende, cara, as luzinhas, umas luzes de LED bem legais. Dá uma olhada lá, ele tem várias peças de decoração, bustos, estatuetas. E se você entrar em contato com ele, dizendo que você acompanhou a gente aqui, ele vai te dar um desconto muito especial, um desconto muito legal. Se você curtiu essa peça aqui, ou então outras que você vai ver no Instagram dele, entre em contato porque você vai ganhar um desconto especial do Ale 3D. Então corre e não perde essa promoção. Outra coisa bem legal aqui que eu queria citar é o relacionamento entre o Mank e a atriz, que era meio que... Ele meio que entra também numa briga com essa personagem, e talvez eu esteja entregando algum spoiler para quem não viu o Mank ainda, então assim, alerta de spoiler aqui. Eles têm uma treta porque quando ela lê o roteiro, fica na cara que ele tá falando do relacionamento deles. Então assim, cara, o filme retrata também o Cidadão Kane, esse romance que ele tinha com ela, né? Era meio que uma princesa presa num castelo, né? Como o relacionamento que eles tinham, mantinha ela ali... Uma gaiola de cristal. Isso, numa gaiola de cristal. E ela, ao ler esse roteiro, né, retratando esse relacionamento que ela tinha com ele, ela fica ali pé da vida com o Mank, né? Ela vai ali meio que tirar satisfação, acaba saindo meio calma da história, né? Mas rolou uma tretazinha, né? E assim como outros grandes filmes da história, Citizen Kane teve vários problemas durante as filmagens, né? As histórias dizem que o Orson Welles teve problemas de saúde, teve dificuldade na relação. Era um filme de estreia para vários nomes ali. Além do Orson Welles, vários outros atores estavam fazendo um filme pela primeira vez. Eram atores de teatro, que tinham experiência no rádio, teatro, mas nunca tinham trabalhado no cinema, nessa relação com a câmera. E logo num filme em que o Orson Welles usou a câmera de forma tão fantástica. Inédita muitas vezes. Inovadora. Né? Então, realmente, essas relações entre a realidade em que o roteiro se baseava e ver aquilo retratado na tela, criava sempre uma polêmica, um problema. E esse foi o grande causador de, após o filme ser lançado, e mesmo antes dele ser lançado, começar a ser perseguido pelo magnata William Randolph Hearst. Outra coisa interessante, você falou aí dos problemas de saúde que o Orson Welles teve durante, né, as filmagens do Cidadão Kane. No filme Mank, ele retrata que o Herman ele escreveu o roteiro praticamente acamado, porque ele tinha acabado de sofrer um acidente ali automobilístico e, ao mesmo tempo ali que ele estava internado no hospital, ele recebe ali a convocação do Orson Welles para escrever o roteiro. Ou seja, a gente fica pensando aqui, né? Um filme que passou assim por tantos problemas, tem ali o seu diretor com alguns problemas de saúde, tem um roteirista acamado, o cara tinha sofrido um acidente de carro e está escrevendo ali esse roteiro. E mesmo assim, dentro de todo esse caos, sai uma obra-prima que saiu, né? Algo que também aconteceu com Apocalipse Sinal, do Coppola. Sim, as filmagens foram terríveis, né? Que filme teve mais problemas, até furacão o filme enfrentou, do que Apocalipse Sinal. Né? Então, talvez seja preciso um pouco de loucura, um pouco de inferno para que o gênio venha à tona. Para construir também uma grande obra, né? Uma grande obra. Então, assim, fica aqui a minha dica para você que assistiu Mank e gostou e não conhece Cidadão Kane. E para você que conhece Cidadão Kane e ainda não viu Mank, olha,
a gente está falando aqui, assista um ou outro, já que você não conhece, porque ambos, para mim, se completam. E a experiência de assistir um após o outro, ela é bem interessante porque você vai criando esses links que a história vai fazendo, tanto do filme original, quanto da criação do roteiro dele. Então aqui fica a nossa dica para você que ainda não conhece alguma dessas obras. A gente tem aí atuações extraordinárias, tanto do Orson Welles no Cidadão Kane, como do Gary Oldman no Mank. Então, galera, vão atrás aí de uma dessas produções que vocês não conhecem, porque vale muito a pena conferir. E para quem é cinéfilo, o Cidadão Kane, ele é indispensável, né? Como a gente já falou aqui, né? E apesar de ser, só para fechar nossa conversa, é curioso o roteiro do Cidadão Kane, porque talvez você que não assistiu ainda e que vai assistir, talvez você perceba ou não, que o filme todo se baseia um milionário, ele morre, e no seu leito de morte ele diz Rosebud, né, botão de rosa. E o filme todo é um jornalista entrevistando todas as pessoas que conviveram com ele, amante, tentando descobrir amigo, que mordomo, diabos é Rosebud. o que é botão de rosa, né? E através disso vão rolando os flashbacks, Isso. né? Cada personagem. Não vamos entregar o que é Rosebud para quem não viu ainda. Não vamos entregar, jamais. Agora, o que eu quero destacar é o seguinte, é a beleza do roteiro. Quando o Kane morre, na primeira cena do filme, ele está sozinho. É porque o filme ele começa, digamos assim, do final, né? Ele começa com a morte do personagem e depois que vai contar a história dele, né? Ele está sozinho. Ele sussurra Rosebud. Mas ninguém está lá para ouvir. Isso. Então o filme usa um truque de roteiro, porque a impressão que nós... É tão forte que a impressão que nós temos é que é como se o mundo todo tivesse ouvido aquela palavra. Tivesse ouvindo o último sussurro do personagem. Mas ninguém ouviu. Se ninguém ouviu o Kane dizer Rosebud, como é que o jornalista vai atrás dessa palavra? Como é que ele sabia o que é que o cara tinha sussurrado, né? Não tinha Instagram na época. O Kane não estava postando, não estava fazendo um story Rosebud. Não, ele estava sozinho, morrendo, moribundo. Mas mesmo assim, você mal percebe isso, você não se toca. Porque o filme é criado de forma tão bela e tão grandiloquente que é como se você tivesse a impressão de que todos estavam ouvindo aquela palavra. Eu vou fazer aqui também um parêntese aqui. Eu posso estar errado, mas você acha que a fotografia do A Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra, que é de 1946, você acha que ela teve uma influência ali da fotografia do Cidadão Kane? Porque eu particularmente percebo Com certeza. Uma influência muito grande. Eu acho que não só ele. O trabalho de fotografia do Greg Toland em Citizen Kane, ele é tão inovador, é tão vanguardista, que ele influenciou todos os fotógrafos que vieram depois dele. Essa a diferença. Como eu disse no começo, você não é obrigado a gostar do Citizen Kane. Você pode assistir o Kane e dizer, filme ruim, não tem problema. Odiei. Você não é obrigado, odiei. Mas você tem que entender a importância dele na época. Há 70 anos, ele inovou, ele jogou o cinema para frente. E é disso que nós, apaixonados por cinema, precisamos. Precisamos de gênios que ousem jogar o cinema para um passo à frente. Mesmo que no momento eles não sejam reconhecidos. Não sejam compreendidos, né? Sejam compreendidos. Como Blade Runner, por exemplo. Sim. O original, né? Temos vários exemplos de filmes que foram esquecidos à época e décadas depois foram apreciados. Ressuscitados, vamos dizer assim. Como dizer assim? Revisitados. Ressignificados e foram revisitados. Sim. Muniz, mais uma vez, muito obrigado por ter você aqui, tendo esse bate-papo aqui muito legal sobre o Cidadão Kane e sobre o Mank. Eu agradeço você demais por estar aqui contribuindo com a gente nesse bate-papo que foi bem legal. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado a você que assiste aqui ao Hacklist. Muito obrigado a todos e eu só tenho a agradecer. Se você curtiu esse nosso bate-papo sobre o Mank e o Cidadão Kane, deixa aqui seu like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários o que você achou aqui. Se você já assistiu ao Cidadão Kane, comenta aqui o que você achou do filme. Se você já assistiu ao Mank, comenta também. Compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas, porque vocês ajudam demais no nosso trampo aqui. E nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu!